Seja bem-vindo ao canal Alfa Ômega 7. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Mas antes de começarmos a estudar a palavra de Deus, é sempre bom a gente orar para pedir orientação ao Espírito Santo. Vamos fechar nossos olhos? Querido Deus e maravilhoso Pai, eterno e soberano, obrigado porque a Tua palavra será aberta. Te pedimos sabedoria para compreendê-la. Te pedimos que Teu Espírito Santo seja o nosso professor, que nos guie em toda a verdade. Que assim seja feita a Tua vontade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Já pegue sua Bíblia aí, isso mesmo. Pegue sua Bíblia e vamos estudar junto comigo. Nós estudaremos o capítulo 2 e 3 do Apocalipse, onde vai falar das 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui vem um detalhe. Essas 7 igrejas eram igrejas locais que existiam no tempo de João. As 7 igrejas são elas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Haviam muitas outras ali na região, mas 7 delas foram escolhidas por Deus em sua onisciência para representar todo o período do cristianismo, cada fase do cristianismo. Ou seja, essas 7 igrejas representariam todo o período em que o povo de Deus iria passar, desde o primeiro advento até o segundo. Mas hoje nós iremos estudar a igreja de Éfeso. Carta à igreja em Éfeso. Éfeso era uma igreja pura. Mas antes precisamos entender o seguinte: o significado da palavra Apocalipse em grego é apocalipsis, que significa revelação. É uma ação de descobrir. Se você não viu este vídeo, vai estar aparecendo aqui no card. Mas vamos lá. A pergunta que surge é: por que o número 7? Porque veja, na Bíblia, no Apocalipse, nós vamos encontrar vários grupos de 7, como 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e etc. Mas por que o número 7? O número 7 é aplicado explicitamente 54 vezes em todo o livro, incluindo as 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Basicamente, o número 7 no Apocalipse representa a totalidade, algo completo. Ou seja, o número 7 na Bíblia significa um número completo. Totalidade significa perfeição. O número 7 significa perfeição. Aqui você vai encontrar uma tabela de cada período das igrejas. E hoje nós estudamos, a qual nós estamos estudando é Éfeso, que tem como seu período do ano 31 até o ano 100. E assim cada igreja vai apresentar um período até o dia da volta de Cristo. Mas vamos lá. Éfeso vai do ano 31 até o 100. No ano 31 é onde acontece a ascensão de Jesus. No ano 100 é onde acontece a morte do último apóstolo, João, o discípulo amado, o autor do livro do Apocalipse. Mas acontece então que Cristo se apresenta à igreja de Éfeso como aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. É desta forma que Cristo se apresenta. Ele conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros. Nós sabemos o significado das 7 estrelas e dos candeeiros. Quando vamos para o versículo 20,
vai dar a resposta. As 7 estrelas são os 7 anjos, os mensageiros. Os candeeiros, 7 candeeiros, são as 7 igrejas. Nós já estudamos aqui em um outro vídeo, mas a lição principal que nós tiramos é que Jesus está segurando a igreja em suas mãos. Mas agora vamos entender sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, durante o período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do império, apenas atrás de Roma, a capital do império. Éfeso também era uma cidade muito importante ali na província da Ásia. Éfeso era também um centro religioso. Isso mesmo. Na cidade de Éfeso havia um templo muito famoso. Era o templo que era dedicado a Ártemis ou Diana. Esse templo a qual vocês estão vendo aí na tela era o templo mais famoso e ele foi terminado nos anos 550 a.C. Esse templo é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Entre muitos outros edifícios monumentais estão aí a Biblioteca de Celso e um teatro capaz de abrigar cerca de 25 mil espectadores. Acontece que nesse templo havia também uma estátua de Diana, ou Ártemis, ou deusa da fertilidade. Essa estátua, as pessoas praticavam idolatria. As pessoas adoravam essa estátua. Para eles, era uma deusa. As pessoas acreditavam que essa estátua havia caído do céu. Então, elas praticavam a idolatria. Isso vai estar registrado em Atos 19, 35. Acontece também que a igreja da cidade de Éfeso foi plantada por Paulo durante uma breve visita que Paulo fez a essa congregação. E foi posteriormente alimentada por Priscila e Áquila, cooperadores de Paulo, e também por Apolo. Ou seja, a igreja de Éfeso, ela foi, no caso, plantada, semeada por Paulo, quando Paulo ele fez uma visita a essa cidade. E posteriormente, essa igreja ela foi alimentada por Áquila e Priscila, que eram cooperadores de Paulo, que eram discípulos de Paulo. Apolo também era daquele tempo. Apolo era um grande, eloquente evangelista. Mas anos depois, Paulo retornou a Éfeso, onde Paulo permaneceu por 3 anos pregando o evangelho. Em Éfeso aconteceu um grande reavivamento e, como resultado da pregação do evangelho, as pessoas queimavam seus livros de magia em praça pública e o comércio local entrou em colapso, uma vez que a maior renda comercial vinha da fabricação de nichos e amuletos de adoração à deusa Diana ou Ártemis. Você vai se lembrar que era vendida uma prata da deusa Diana, a qual as pessoas que passavam na cidade de Éfeso paravam para comprar essa prata. O comércio era gigantesco. A venda dessa prata vendia muito para as pessoas. Mas acontece que Paulo, um grande pregador do evangelho, começou a pregar sobre essas falsas doutrinas, começou a pregar sobre esses falsos deuses. Ele começou a dizer que Diana era uma deusa falsa e que só existia um único Deus. Exatamente. Mas com isso, aconteceu que o comércio estava cada vez mais caindo, porque Paulo estava pregando contra isso. E aquelas pessoas que faziam parte desse comércio, que vendiam amuletos da deusa Diana ou Ártemis, as pessoas se revoltaram contra Paulo e começaram a fazer uma perseguição contra ele. Mas acontece então
que o apóstolo João, ele também foi um pastor na igreja de Éfeso. Ele atendia a igreja local quando foi levado a Pátimos. Agora eu gostaria que você pegasse sua Bíblia comigo, exatamente. Pegue sua Bíblia e abra sua Bíblia. No capítulo 2, creio que você já abriu. E vamos ler comigo do versículo 1 ao 7, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que carta maravilhosa, não é? Isso mesmo. Acontece que no início do primeiro século, entre os anos 30 a 100 depois de Cristo, a igreja foi contemplada com grandes e valentes pregadores do Evangelho. Era uma igreja comprometida, que conheceu as pregações do apóstolo Paulo, Pedro, Apolo, outros gigantes espirituais. Você vai se lembrar que Paulo, ele passou 3 anos ali pregando o Evangelho de forma fervorosa. Paulo, Pedro, Apolo. Você vai se lembrar que nos anos 67, Paulo, ele foi decapitado em Roma por pregar o Evangelho. Paulo dizia: eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo sempre viu o lado bom das coisas. Para ele, o mais importante era pregar o Evangelho. Acontece também que Pedro também, segundo a tradição, Pedro foi colocado de cabeça para baixo. Essa foi a morte de alguns homens de Deus, homens valentes e pregadores do Evangelho. Mas acontece que a igreja pura e comprometida também era atacada por falsos apóstolos que disseminavam heresias. Vocês vão encontrar algumas heresias aí na carta aos Éfesos. Por exemplo, os nicolaítas, que é destacado, a qual Deus está a favor, a qual ele odeia. Ele está a favor dos Éfesos. Ele está a favor porque eles odeiam as obras dos nicolaítas, as quais Cristo também odeia. Os nicolaítas, mencionados na carta a Éfeso, eram outro grupo de hereges. Hipólito diz que Nicolau era um dos 7 diáconos e que se apartou da doutrina correta, inculcando a indiferença em matéria de alimentos e hábitos de vida. Clemente de Alexandria diz que os nicolaítas se abandonaram ao prazer como bodes, levando uma vida de indulgência sem limites. Você vai ver também que para os nicolaítas ter relações sexuais antes do casamento era algo normal. Ou seja, os nicolaítas, eles se diziam cristãos, mas consideravam a prática do adultério e de comer coisas sacrificadas aos ídolos, e por acharem ter a fé em Jesus
os liberava de guardar os 10 mandamentos. Era um grupo de herege que contradizia a palavra de Deus. Mas acontece então que nós precisamos entender o seguinte: as 7 igrejas do Apocalipse, elas estão em paralelo com os 7 selos de Apocalipse 6. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 6, para que você possa confirmar isso. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. As 7 igrejas estão em paralelo. Os eventos coincidem, as datas coincidem. São as mesmas coisas. Por exemplo, a igreja de Éfeso está em paralelo com o capítulo 6 do Apocalipse, onde é revelado a João a abertura do primeiro dos 7 selos. Diz o seguinte, Apocalipse 6, 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O que significa esse simbolismo? Porque você sabe que o Apocalipse ele é repleto de símbolos. E o que significa este cavalo branco? O seu cavaleiro tem um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Pois bem, acontece que esse cavalo branco é outra representação da igreja de Éfeso, ou seja, a igreja dos anos 31 a 100. É o mesmo período. A doutrina dos apóstolos e a pureza na pregação é aqui representada pela cor branca do cavalo. Uma igreja que sofria a pressão com a perseguição dos judeus que expulsava os cristãos das sinagogas e a pressão e o martírio por parte do Império Romano. Vamos lá. O que significa o cavalo branco na abertura do primeiro selo de Apocalipse 6, 1 e 2? O cavalo branco simboliza pureza, é sinônimo de pureza. E já que ele está em paralelo com a igreja de Éfeso, a qual é conhecido pela sua pureza doutrinária. E ainda mais, a esse cavaleiro do cavalo branco, ele tem um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Primeiro que o cavalo branco simboliza pureza, a qual a igreja de Éfeso simboliza também, significa pureza, a sua pureza doutrinária. Aqui o seu cavaleiro sai vencendo para vencer. E quando nós voltamos à igreja de Éfeso, o cristianismo avançou para o mundo, se expandiu, estava sendo cada vez mais vitorioso. Ou seja, Paulo poderia dizer que o mundo todo já tinha ouvido o evangelho, porque as doutrinas eram perfeitas, vindo diretamente das bocas dos apóstolos. Ou seja, não tinha falsas doutrinas para confundir as pessoas. Elas eram totalmente perfeitas, vindo diretamente da boca dos apóstolos. Acontece então que o evangelho avançou e chegou a atingir mais de 6 milhões de cristãos. É por isso que o cavaleiro ele sai vencendo para vencer, porque isso é símbolo de pureza, é símbolo de vitória, é símbolo de vitória. Assim como o cristianismo na igreja de Éfeso estava avançando para o mundo, que chegou a alcançar 6 milhões de cristãos. Mas isso começou a atrair perseguições, então trazendo o cumprimento da igreja de Esmirna. Mas acontece que a igreja de Éfeso era uma igreja pura, uma igreja que pregava o evangelho, uma igreja que era conhecida pela sua pureza doutrinária, que tinha como membros Paulo, Apolo, Pedro, os discípulos, homens de grande espiritualidade. Eles estavam ali naquele tempo. Eles estavam pregando o evangelho de forma fervorosa. O partir do pão,
eles cuidavam do próximo. É assim que acontecia. Mas acontece que essa igreja pura, ela começou a ter um problema. Porque algumas das pessoas começaram a abandonar o seu primeiro amor. A igreja que era pura, alguns deles estavam se esfriando. O amor se esfriou, a fé se esfriou, a pregação, o partir do pão e o principal, o amor por Jesus. O que antes era puro, agora estava se esfriando. O que antes era fervoroso na pregação do Evangelho, no partir do pão, na fé, tudo isso estava se perdendo. O principal, o amor por Jesus, estava se acabando. Mas acontece que, diante dessa dificuldade, desse problema, Cristo não larga a igreja. Ele vai dizer na carta: lembra, pois, de onde você caiu e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, volta ao primeiro amor. Cristo, ele faz um apelo: se arrependa e volte ao primeiro amor. E diante disso, ele faz uma promessa maravilhosa: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Veja que promessa maravilhosa. Veja que promessa extraordinária. Essa promessa, ela não só está aplicada ao tempo de João, ou seja, ao tempo da igreja de Éfeso. Não. Essa promessa está aplicada aos nossos dias atuais. Ao vencedor, ele disse: eu vou dar o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas, meu querido irmão e minha querida irmã, o que nós precisamos entender é, para alcançar essa promessa, é preciso que a gente primeiro se arrependa dos nossos pecados. Para a gente ir para o céu, a gente precisa deixar as coisas daqui. A gente precisa largar as coisas da terra, porque nada a gente vai levar. A gente tem que deixar os nossos desejos. Cristo falou em Lucas 9:23, alguém que quer me seguir, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É sobre isso. Talvez eu esteja falando para alguém neste momento que está aqui do outro lado da tela, estudando comigo a palavra de Deus. Alguém que, por algum motivo, no começo estava fervoroso, estava pregando o Evangelho, estava mergulhando na palavra de Deus, na oração, no jejum, estava com sua fé lá em cima. Só que de repente, isso começou a se esfriar. O amor por Jesus começou a se esfriar. Sabe quando a gente aceita Cristo no começo? Que a gente está com aquela motivação, com aquele ânimo de pregar o Evangelho? A gente não pode deixar que isso acabe. A gente não pode deixar que isso se esfrie. Que o amor por Jesus inicial venha a se acabar. E isso precisa continuar em nossas vidas. Talvez eu esteja falando para alguém nesse momento que deixou de mergulhar na palavra de Deus, que deixou de orar, que deixou de cuidar do próximo. Não deixe de fazer essas coisas. Você precisa permanecer, você precisa fazer com que sua fé aumente cada dia mais e que assim a gente venha se preparar todos os dias para a volta de Jesus. Então, desta forma, se você ouvir a voz de Deus, quando Ele diz: lembra, pois, de onde você caiu, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Ou seja, Cristo está dizendo para você, exatamente você que está olhando para mim, volte a evangelizar, volte a pregar o Evangelho, volte a fazer o que você fazia antes. Da mesma forma como você me aceitou no início, quando você se batizou, aquele amor forte que você estava,
volte do mesmo jeito. Volte a ter aquele amor por mim, aquele amor profundo. Volte a me buscar de forma verdadeira. Volte a ter uma comunhão íntima comigo. Jesus, ele faz esse apelo para todos nós. Que nós venhamos se lembrar de onde a gente caiu e voltar ao primeiro amor. Pois desta forma nós alcançaremos a promessa: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que carta maravilhosa, não é? Exatamente. Mas que Deus possa te abençoar de forma poderosa, que você possa refletir bastante. Ei, compartilha para outras pessoas, para que elas possam ser tocadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da Palavra de Deus. Se inscreve no canal, ative o sino e deixa teu comentário também, o que você está achando do estudo. E até o próximo vídeo. Ativa as notificações e eu vou te esperar no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.